Você que acompanha a gente aqui no Correntina Podcast, seja bem-vindo. E hoje nós vamos conversar com uma figura ilustre, aliás, com duas figuras ilustres. A gente vai conversar com uma pessoa que tem sido uma referência de gestão pública, de socialização, de empatia e um entusiasta da comunicação. Ele já foi considerado o melhor orador da maçonaria e considero também uma figura extremamente inteligente e que vai abrilhantar o nosso podcast hoje. Ele veio acompanhado. Eu falo hoje no nosso Correntina Podcast com Zezo Aragão. Quem é ele? É o prefeito de Santa Rita de Cássia, já no segundo mandato. E não é só qualquer coisa, não. Ele preside o consórcio multifinalitário, que é chamado aqui, a gente conhece Correntina como COCID. E posteriormente ele vai falar sobre a finalidade disso e tantas outras coisas que tem feito pelo oeste da Bahia. Seja bem-vindo, Zezo Aragão. Obrigado, pastor Cléster. É um prazer estar aqui hoje em Correntina, né? A convite desse ilustre pastor. Agradeço aqui as palavras referentes a mim, que ele exagerou um pouco, né? Com certeza tem um exagero aí. Ele é humilde. Nada. E também não poderia vir a Correntina e não saudar o grande prefeito Maguila, que é meu parceiro ali de consórcio. E talvez Correntina seja a cidade que o consórcio tem mais obras, né? Que maravilha, que maravilha. O consórcio tem essa finalidade de levar obras para as cidades consorciadas. E através do governo do estado, ou mesmo do município, tem estado sempre aqui em Correntina fazendo obras. Já vim aqui em algumas inaugurações. E deixo o meu abraço fraterno aqui a esse prefeito. Quero dizer para toda a minha satisfação de estar aqui falando de um assunto muito importante que nós vamos tratar hoje, que é o esporte. Isso. E, para tanto, eu trouxe aqui o nosso chefe de departamento de esporte, que já foi profissional no futebol e que tem um filho hoje se destacando, que é o grande zagueiro Sabino, que já passou pelo Santos, Curitiba e hoje está lá no Sport Recife. Com a palavra, meu grande amigo Kedmo. Pastor, muito obrigado pelo convite. Estar ao lado de Zezo no podcast com o senhor é um motivo de orgulho, né? Não só para mim, mas para todos os santarritenses. Ao sair de Santa Rita hoje pela manhã, muitas pessoas me ligaram, né? Querendo saber se era ao vivo, né? Aquela angústia. Porque é que a gente divulgou no campo que a gente ia estar aqui hoje. Exatamente. E o povo queria assistir, porque hoje Santa Rita é uma referência, né, no oeste da Bahia, e isso aí a gente fica muito, muito feliz. Eu estava até conversando com o senhor agora há pouco sobre o campeonato que nós fizemos no ano passado, de 107 jogos. Que maravilha. Talvez o maior campeonato uma maratona, municipal, né? Do Brasil, né? E estamos aqui para falar um pouco dos nossos projetos, né? Eu tenho o maior orgulho de ter um filho que hoje representa bem Santa Rita de Cássia. Por onde ele passa, ele faz questão de frisar o nome daquela cidade que é nossa, cidade que amamos, né? Povo que a gente ama de coração. Então, estamos aqui, um prazer estar ao lado do senhor aqui. É uma alegria muito grande. Kedmo, secretário, Zezo, prefeito, vocês fiquem à vontade. A nossa conversa é uma conversa amistosa e creio que também uma conversa que é pedagógica para a gente, principalmente para essa turma que nos ajuda a realizar o Correntina Podcast. A gente sempre começa a nossa conversa e avisando para as pessoas, sempre deixando claro, a nossa intenção com esse podcast é estabelecer um lugar de comunicação, um lugar de fala para o povo. A nossa intenção aqui não é fazer partidarismo político, nem política raivosa, mas a gente conversar e apontar soluções e trazer também ideias que estão dando certo e que a gente precisa ver o esporte alavancado em toda a região. Quando eu estava pensando nos possíveis convidados para a gente conversar, e cada um a gente convida baseado na tônica daquilo que já está fazendo e que está dando certo. Entre muitas coisas que está dando certo lá em Santa Rita de Cássia, o esporte tem sido um farol que tem chamado a atenção. Mas não só na modalidade de futebol. Vejo o ciclismo também como uma parte lá. Inclusive tem uma fala no evento, até compartilhei na minha página pessoal,
uma fala do prefeito dizendo o seguinte: nós começamos como uma modalidade de integração ou uma comemoração e tornou-se um programa de governo. Mas, para além disso, além do futebol, do ciclismo, lá também tem descida de boia. Eu vi também que esse ano foi resgatado uma tradição que já estava praticamente esquecida lá, que foi a vaquejada. A gente vai daqui a pouco falar um pouquinho sobre isso também. E eu vi, sempre foi referência aqui, uma cidade como Formosa do Rio Preto, Barreiras, sempre foi uma referência, mas o evento que aconteceu lá ressuscitou, trouxe à baila o parque, né? Verdade. A modalidade esportiva, e quem esteve lá cantando foi nada mais, nada menos do que Amado Batista, né? Pois é, rapaz, e o que me admira, o povo gosta tanto da vaquejada, que Amado cantava na porta do parque e as arquibancadas estavam lotadas, não parou as corridas. Que maravilha, que maravilha. Eu sempre digo, pastor, que não tem ninguém no oeste da Bahia que goste mais de vaquejada do que o povo de Santa Rita. Porque em Formosa dá muita gente nas outras vaquejadas, mas na hora do show fica vazio o parque. Em Santa Rita não. É como se não tivesse nenhum artista lá fora. A atração não é para, a vaquejada. Vira a noite assistindo lá as corridas. Que maravilha. O senhor falou uma palavra muito importante, 2 palavras importantes. A palavra povo, porque tudo que nós fazemos é para o povo. E partidarismo. Nós quando assumimos, teve uma frase que eu falei para Zé, que eu não era secretário de quem votou nele. Eu era secretário do município de Santa Rita de Cássia. Eu ia ser chefe do departamento do município de Santa Rita de Cássia. Isso foi uma coisa estranha lá. Muitos estranharam, inclusive nossos correligionários. Mas ao longo do tempo, a gente foi fazendo a coisa tudo certinho, que hoje é uma coisa comum. Ninguém estranha mais, todos aceitaram, porque viu que o trabalho está sendo bem feito. E os louros sempre vai para aquele, né, que acredita nos projetos, que é o nosso prefeito Zé Aragão. Não podia também esquecer de falar do nosso prefeito, do nosso vice-prefeito, Velho Vitor. É interessante aqui, quando eu tive, não sei, acho que talvez você que está me acompanhando aqui não saiba, mas eu tenho uma história com Santa Rita de Cássia. Quando eu terminei o seminário em 95, eu fui consagrado a pastor depois de terminar o curso teológico, a pedido da Igreja Batista Canaã. Está assinada na minha ata de pedido de consagração pastoral o nome de seu pai, a pedido do então moderador Antônio Augusto Aragão Guerra, né? Você foi longe. Está assinado por lá. Então, eu vi no seu primeiro mandato, você ainda continua bonito, mas estava um bonito ainda mais jovem, né? Você é doido. As marcas do tempo aqui deterioram, né? E eu lembro que você começou dizendo o seguinte: nós vamos ativar o esporte. Nem o estádio tinha ainda oficializado. Não, eu desci da solenidade de posse, terminou lá às 6 horas da tarde, eu fui já botar um trator para acertar a área que eu ia fazer o estádio sem recurso nenhum, assim. Com recurso do município, comecei pagando diarista e saiu aquilo ali, que hoje é um centro importante ali de alegria, né? E de capacitação financeira, sim, porque aquilo ali está gerando, né, a economia da cidade. O que a gente percebeu também, pastor, os bares da cidade nos finais de semana eram cheios, mas no dia de jogos hoje o pessoal não vai mais pro bar. Olha que coisa linda. O pessoal vai no Rio e vai todo pro estádio, é lotado. E retiramos o jovem com esse projeto nosso de inserir o jovem na Série A e Série B dos nossos campeonatos. Falou isso, Kedmo, né? Explica pra gente como é que funciona essa questão de inscrição lá no campeonato e qual o impacto social que isso tem, e depois Zézio complementa falando sobre o impacto político e econômico que a cidade gera. Você então fica com essa parte de socialização e integração, e o prefeito, por favor, ratifica falando sobre a importância da política pública de inclusão, sim, e do impacto econômico que isso dá na cidade. Começa falando quando exatamente. Nós assumimos, quantos times tinha na cidade? Não, exatamente. Antes da gente assumir, a gente conversou bastante, não só com o prefeito, mas também com a secretária de Educação, Marta Lírio, que a gente queria trabalhar nas escolas, né? Inclusive nós temos hoje no oeste da Bahia os jogos estudantis mais bem organizados, que abrange todo o município. Zona rural e cidade, todas as escolinhas, bota os meninos, a gente leva. Maravilha. Rede municipal, estadual e particulares. Então nós começamos
vendo que os jovens eles estavam afastado, na realidade, das modalidades esportivas, né, principalmente o futebol. E aí o que é que nós fizemos? No primeiro campeonato, era para ser 29 clubes. Tinha quantos quando nós assumimos? Antes, quando eu assumi, tinha 8. E aí 29 clubes queriam participar. Como a gente não tinha condição de fazer a Série B, nós fizemos só a Série A. Aí reduziu para 21. Nós fizemos 107 jogos, com 21 times. Mas eu coloquei no regulamento que esses 21 times só poderiam participar se cada um deles colocasse no mínimo 5 atletas abaixo de 18 anos. Porque os nossos jogos lá em Santa Rita de Cássia era beira do rio, na droga e bares. Né? E eu via isso e eu achava isso um absurdo e eu tinha o sonho de um dia poder implantar meus projetos que eu sempre tive. O mesmo projeto que eu tive com meu filho aos 3 anos de idade, em 99, eu queria também dar para esses outros jovens de Santa Rita de Cássia. E graças a Deus foi abraçado pelos dirigentes de times, todos eles colocaram os jogadores, né? Aí nós fizemos um regulamento no qual cairia 4, né? Então de 21 cairia para 16 a Série A e eu iria fazer a Série B. Sim. Porque essa Série B, ela é cogitada desde que Santa Rita existe. E nunca tiveram coragem. Sim, e aí foi quando o prefeito viu o meu projeto e falou, pode seguir. Lhe deu autonomia. Exatamente. Sim. E nós tínhamos 8 times, no qual só tinha 2 times da Zona Rural. Então não era um campeonato municipal, era um campeonato urbano. Aí o que é que eu fiz? Nesse projeto tinha CD para os times da Zona Rural, transportes para que eles viessem disputar os campeonatos. E hoje nós temos em Santa Rita de Cássia 16 times da Série A, mais da metade deles são da Zona Rural, que nunca sonharam em disputar um campeonato. Que estão chegando na final do campeonato Que agora. maravilha, Nós né? temos hoje os campos, né, que é uma zona rural, que está na semifinal do campeonato municipal. O ano passado foi o tanque, né? O ano passado foi o tanque e foi para a final do campeonato. Então hoje é um motivo de orgulho nosso Exato. dizer para todos aqui do podcast que Santa Rita de Cássia realmente trouxe o jovem para o esporte. E eu tenho um dado que eu falei para Zé lá no início. E ele foi pesquisar para saber se é verdade. Que cada R$1 que você investe no esporte, você economiza 3 na saúde. Gente, é a prevenção, né? E muitos dos meus projetos, pastor, eu tirei lá em Santos. Sim, você daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória no esporte. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então, a gente fez isso. Trouxe os jovens, né? E mais, fortalecemos os clubes. Lá, a entrada no estádio era de graça. E eu conversando com o Zezé, você construiu esse estádio. Você, na época, construiu um campo murado. Agora você vai finalizar, você vai colocar um estádio de verdade. O que é que ele fez? Refletores no estádio, que era o sonho de todo atleta de Santa Rita. Com LED, não fica esperando LED. demorar para ligar, não. Tocou no... Que maravilha. E fizemos um calçadão. Nós tínhamos... Os arquibancadas estavam caindo. E né? nós tínhamos, pastor, só uma vendedora de gelatina e uma pessoa que vendia lá sua cervejinha e tal. Hoje nós temos 28 ambulantes. Credenciados. Peraí. Isso faz dá uma alavancada na vida econômica dessas pessoas. Exatamente. Daqui a pouco o prefeito vai falar sobre essa questão, porque assim, eu quero deixar vocês super à vontade, porque eu tô gostando de ouvi-los. Gostamos muito de Passar a ouvi-los. tarde aqui hoje. Gostamos muito de ouvi-los. E eu acredito que o nosso público também está conectado com a gente. Só falando para você que acompanha aqui o Correntina Podcast, que você pode também participar de uma comunidade que a gente está abrindo aqui, para que você que tem ideias, tem sugestões, tem críticas a fazer, tanto ao podcast como a própria gestão municipal ou da sua cidade que você acompanha aqui, e queira fazer, vai aparecer um link aí agora, ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vai estar aparecendo, e você já entra diretamente na comunidade e nos ajuda a ter um espaço de discussão de ideias, para que a gente construa, de fato, uma cidade participativa, propositiva, onde o povo protagonize as ideias. Eu acredito interessante que o slogan da campanha
vitoriosa do prefeito José Benedito Rocha Aragão foi Juntos Fazemos Mais. E tem tudo a ver com a nossa identidade do podcast. Só um pouquinho, junto na campanha era Junto Faremos Mais. Hoje é Junto Fazemos Mais, o slogan do governo. Era a proposta, já colocou, já planeou a terra, agora juntos. E o nome da coligação era Gratidão. Meu Deus do céu. O pessoal hoje chama o time da gratidão. O time da gratidão. Kedmo, o prefeito, quando foi, o grupo, quando foi escolher alguém para representá-lo como vice, também foi buscar alguém ligado ao esporte, que é o nosso amigo o vice-prefeito Ved Vitor, né? Hoje os jogos Santa Rita são narrados, ele é o locutor, ele faz questão de ir, é o primeiro que chega. E todos os jogos nossos são transmitidos através do Facebook. Né? Eu acompanho, eu sigo lá, vocês acompanham o tempo todo aí. Zezo, eu estou até tietando já, porque eu fico olhando assim, eu sou apaixonado por iniciativas que dá certo. Eu acredito o seguinte, independente de quem faça, eu acredito que a gestão pública ela tem que gerar um projeto e um programa de trabalho que até o opositor elogie. Com certeza. Né? Até e aquele que não elogie passe a respeitar pela eficácia e pela participação popular. Mas vamos voltar aqui à questão. O Kedmo, ele falou que a integração desse jovem facilitou até no sentido de economia na saúde pública. Mas tem um dado aqui. A gente tem olhado hoje, infelizmente, a Bahia tem sido um local que já ficando com a mancha de violência urbana nos grandes centros. Há um tempo atrás, eu acho que até antes da sua gestão, eu via Santa Rita de Cássia aparecendo nas páginas de violência. Aí depois eu consegui ver assim, o esporte crescendo e a violência diminuindo. Caindo muito. Bate isso que eu estou dizendo, comenta um pouquinho sobre isso aqui, Kedmo. Daqui a pouco você vai falar sobre economia e políticas públicas para desenvolvimento econômico, Zé. Não, isso é certeza. E esse também é a nossa preocupação. Hoje o jovem de Santa Rita de Cássia, ele está inserido no esporte. E junto dele vai a família, os pais. Eu tive vários pais no ano passado que às vezes chegavam de mim e falavam, Kedmo, muito obrigado. Aí eu respondo, por quê? Eu falei, pai, meu filho voltou até para a escola. Antes, ele saía de manhã e chegava de madrugada de casa. Hoje, 5 horas da tarde, ele chega, vai para a escola, aí chega, toma banho e vai treinar. Quando ele chega muito tarde, ele procura um jeito de treinar à noite. Então isso deixa a gente feliz. E lá no estádio nosso, antigamente, começava os campeonatos, não terminava. Sabe, tinha muita briga. E hoje não. Hoje nós nunca tivemos um relato de violência dentro do estádio e nem nos arredores do estádio. Mesmo porque o nosso regulamento lá, ele é muito rígido. O atleta, né, que causar qualquer tumulto e que gere brigas, ele é punido. Eu fiz um regulamento extremamente pensando no fortalecimento dos clubes, inserir esses jovens e mobilizar a economia dentro do estádio, perfeito, dentro do esporte. Perfeito. Então a gente tem um regulamento que diz o seguinte, pastor, nós tiramos da NBA o draft, porque você tem que movimentar todo o corpo esportivo, sim, diretoria, atleta, torcedor e os pais, a família dos atletas. Então nós temos tudo isso aí, tudo unidos. E aí nós fizemos esse draft. Teve gente que foi no YouTube saber o que era o draft e ficaram felizes, cara. Nós temos, talvez no Brasil, no esporte amador, no futebol amador não tem. Nós temos a janela de transferência, que só tem no profissional. Nós abrimos uma janela de transferência que movimentou a cidade durante quase 2 meses. Então, tudo isso aí fortaleceu o esporte de Santa Rita. Os jovens hoje só pensam no futebol de Santa Rita, no esporte, você entendeu? E tem um fato que deixa muita gente muito feliz, que as cidades circunvizinhas estão nos procurando para saber... Copiar o nosso modelo. Que maravilha. Então, isso deixa a gente muito feliz. Inclusive, eu estou até ajudando a seleção de Barreiras no Intermunicipal. E teve um jogo Barreiras e Luiz Eduardo, semana atrasada, em São Desidério, no qual o Manelito conversou comigo, muito meu amigo. Eu falei, Manelito, eu passo com o maior prazer. O que eu quero
não é ver Santa Rita só, Santa Rita forte. Eu quero ver o Oeste da Bahia forte. Porque se o Oeste da Bahia estiver forte, nós teremos força lá na Federação Baiana. Que hoje o Oeste da Bahia parece que é outro estado. Sim. Inclusive eu tive em 2017 na Federação Baiana, eu fui orador na época. E hoje o presidente da CBF, Edinaldo, era o presidente da federação. E eu falei para ele, vire as costas, não vire mais as costas para o Oeste da Bahia, porque o esporte do Oeste da Bahia é forte. E quem está enfraquecendo o esporte do Oeste da Bahia são esses dois clubes, Bahia e Vitória. Eu tive coragem de falar para ele. Porque o Barreiras, naquela época, se a Federação Baiana tivesse mais um pouco de fé, né, e boa vontade, não teria acabado. Falar em Vitória e Bahia, os meninos de Santa Rita foram jogar lá em Salvador, no clube deles. Deu 3-1 no Vitória e 6-0 no Bahia. Então nós temos... Mas tem resultado, né? É. Eu estava pensando aqui, você estava falando, Cândido, e eu estava lembrando assim, que quando você cria uma rede de apoio, uma rede de integração, ninguém pode tergiversar ou argumentar contra fatos, contra resultados, né? Se tem uma coisa que cala, é resultado. Com certeza. Né? A maquiagem, ela até embeleza um pouco, mas a maquiagem passa. Não é duradoura. Não é duradoura. Mas aquilo que é efetivo é defendido e seguido. Então, por exemplo, se você tem uma oposição normal e é saudável, né? E você é um cara que é extremamente democrático, é um democrata de criação, né? E de personalidade. Você é um cara que aceita... que o cara divirja, não pode concordar com o desrespeito, mas divergir de ideias e tudo. Aí tem uma coisa, o esporte hoje lá em vocês já está sendo agora exportado, está levando o modelo para outros lugares. Eu participei de um final de semana lá em uma conferência que eu não tive vaga nos hotéis. Não teve como ficar hospedado no hotel, tive que ir para uma casa de família lá, porque estava acontecendo a copinha. E essa copinha lá, ela fomenta, o açougue vende, o supermercado, né? As escolas da prefeitura todas servem de alojamento, a gente bota à disposição. E tem clubes agora internacionais, da Bolívia e tal, vem para cá. Santos, vem entrar o time principal dele, lá de São Paulo para cá. Que coisa linda. Muita. E ali os olheiros, o ano passado tinha olheiros de 8 clubes, Internacional, Grêmio, Vasco, Fluminense. O do Fluminense está sempre aí. Que maravilha. É um negócio espetacular. E, pastor, só para você ter ideia, assim, a nossa escolinha hoje, nós temos uma lá que é tão organizada que ela, além de movimentar mais de 300 alunos da cidade passarem por lá diariamente, ela agora tem alojamento. A escolinha, ele seleciona craques de outras cidades e ficam morando lá, alojados com toda a condição, matriculados na escola e tal, com atendimento médico. E assim, a gente é parceiro dessa escolinha. O dono da escolinha lá, ele era um menino humilde e começou no meu governo lá atrás. A gente contratou logo a escolinha dele. Joãozinho não? Joãozinho. Eu lembro do Joãozinho. Pois rapaz. A gente contratou a escolinha dele para onde funcionava um programa que existia com os idosos, né? Então os idosos iam treinar lá e aí ele recebia um recurso da prefeitura. E hoje, com a minha volta, ele disse que coincidiu que foi o ápice da escolinha dele, quando começou esse outro projeto dele mais arrojado. Sim. Então que o nosso sangue, as palavras dele, nosso sangue bateu certo. Que maravilha. Começou com você e ampliou com você. Eu falei, pois é, bom que a gente esteja aí. Falando de Zézio, pastor, ele é iluminado. Em 98, ele construiu o estádio. Em 99, se iniciou a escolinha, Craque do Futuro, no qual eu botei meu filho com 3 anos de idade. 2020, ele assumiu. 2021, ele fez um estádio de verdade. E foi o ano que a escolinha mudou. Não se chama mais escolinha, é CT Canarinho. Hoje é um CT. O CT. E ele é um dos maiores parceiros. Estamos lá, a gente faz parceiro, faz sempre. E está agora no ápice. Nos nossos jogos estudantis agora, tinha tanto jogo, que esse bicho aqui é meio maluco, botou tanto jogo das escolinhas que nós usamos 10 campos no mesmo dia. As 3 escolinhas que tem lá, mais os campos da prefeitura. Mesmo, né? É uma Copa. Um espetáculo, eu fiquei assim até emocionado quando foi na premiação lá, os meninos tudo empolgados.
Quer dizer, o garoto que vem lá da zona rural, que joga num campo gramado, aquilo para ele é tudo, né? E teve um professor desses campos. Isso foi engraçado. Botou o menino na suíte do hotel. Sim, Trouxe sim, lá da zona rural, botou numa suíte do hotel, os menininhos lá, tudo empolgado. Que coisa linda, velho. Ele foi meu colega na faculdade. Ele nunca se importou com o esporte. Ele não era do esporte, não era do meio do esporte. Professor de matemática, Luciano. E aí o time dele chegou na final da zona rural. Ele botou o menino para hospedar no hotel, no melhor hotel de Santa Rita, numa suíte. Aí foram campeões. Aí foi para a final no geral, que a gente chama de Supercopa, que é o enfrentamento da zona rural com a zona urbana. Eles foram campeões, foram para a churrascaria. Então esses garotos, eles vão se tornar adultos e nunca vão esquecer esse momento. Exato. Muitos alunos já estão pensando, quando me vê, eu queria ir, o ano que vem, como é que vai ser o ano que vem? Doido já para chegar o ano que vem, exato. Porque se tornou uma coisa assim, tão importante na vida do estudante, né, que eles estão... Além de tudo isso, a gente está desenvolvendo agora um programa na assistência social. Nós vamos pegar, não sei a quantidade, se são 100 crianças pobres, carentes, a gente vai dar todo equipamento e vai pagar a escolinha para eles. Que maravilha. É um programa eu tenho uma pergunta para te falar sobre esse programa aí, e você falou sobre esse movimentação que acontece na cidade, nessa Copa, o secretário falou ali também, e efetivamente, qual o impacto econômico que isso tem gerado na sua gestão? É grande, a gente vê que os hotéis, a gente tem casos lá de jogadores de grandes centros que vão para Santa Rita, que ficam hospedados para treinar, muita gente, eu estava vendo lá, Kédio, parece que só na escolinha ali tem uns 16 ou 17. Que são que os pais ficam hospedados em hotéis ali, dando assistência ou deixam um parente. Né? E alugam casa. O movimento é bom. E no mês da copinha mesmo, em dezembro, se quiser ficar no hotel lá, tem que marcar com antecedência. É como e a escolinha desse ano vai ser maior. A copinha desse ano vai ser maior ainda. Vão ampliar mais ainda, com até participações de clubes de outros países aí. Que maravilha, e os times do Santos, time titular mesmo deles lá, eles vêm para Santa Rita. A gente, o time de Santa Rita destaca em qualquer campeonato que tenha por idade e tal, a gente se destaca. Nós temos mais de 30 jogadores fora, né, treinando em outros clubes. Já tem jogador de Santa Rita onde? Em quais times? Tem no Santos, tem no Grêmio, tem lá no Esporte. É muito simples, às vezes times menores para começar e tal. Tem Minas Gerais no Atlético. Países árabes também. A pessoa que está assistindo agora o podcast, que tem um filho que é atleta, que às vezes está pensando assim, eu não consigo um espaço em Goiânia, não consigo um espaço em Salvador. Como é que eu posso fazer? É Santa Rita. Santa Rita de Castro. Como é que chega? Como é que faz isso? Na semana passada, no estádio, tinha o olheiro, né, que eles chamam, do Vasco da Gama. Em Santa Rita de Castro. Santa Rita. Eles fazem a peneira lá, às vezes tem 5, 6. E foi assistir a Série A nossa lá. Olha pra isso. E ele queria levar um menino lá para o Rio de Janeiro, mas Kedney tomou. Mandou para... Foi, né? Kedney mandou para outro lugar. Kedney mandou para outro lugar. Tem um lateral esquerdo, né? Eu tenho muita abertura lá no esporte, né? Eu estou enviando esse Alisson. Né? Você jogou profissionalmente? Joguei. Qual time? Eu comecei em Brasília, no Tiradentes. No Tiradentes. Joguei no Guará, lá em Brasília, joguei no Celândia. Joguei aqui na Bahia, eu joguei no São Francisco do Conde e no Galícia. Conheço, Galícia, assistia. Em São Paulo, estive no Iunos do Goiás, São Paulo, Português Santista. Você tem um menino agora que está profissional já. Meu filho começou no Santos, com 14 anos. Aí profissionalizou no Santos. Aí em 2009 jogou no 2009 de 2020. Foi emprestado para o Curitiba. Curitiba. Foi, em 2019 foi o melhor zagueiro da Série B. E em 2021, 22 e agora 23 está no esporte. Pronto. Tem uma questão que me veio aqui em mente. Vocês querem tomar uma água, um cafezinho? Eu vou pedir pro pessoal aqui. Tá bom, pastor. Tá bom. Eu aceito um cafezinho, viu? Se você puder conseguir para mim. E traz uma água pro prefeito também, que ele vai irrigar aqui a garganta. Deixa eu falar.
Quando vocês fazem isso, por exemplo, a gente falou aqui da iniciativa que a prefeitura ela protagoniza, ela chama a atenção e ajuda, a gente patrocínio. Apoia com transporte. A gente não cobra as inscrições dos campeonatos e a gente divide o lucro que der, né, de entradas de ingresso, divide para os clubes que estão jogando. Até um estímulo para o time levar as torcidas, né? Com certeza. Que maravilha. E a gente dá o transporte também. Os Certo. alunos são transportados. Sabe como é que eu faço lá? A prefeitura que Por banca. exemplo, vai jogar time A contra time B. Eu dou 100, 150, 200 ingressos. Aqueles ingressos que eles venderem, eu dou na segunda-feira, no final de semana. Aí, aqueles ingressos que eles venderem, por exemplo, vendeu 200 ingressos, a R$4 dá 800, aquele dinheiro já fica na mão deles. Entendi. E o da bilheteria, a gente divide para os dois clubes. Tira aquele da marca, Manutenção, né? Do maqueiro e tal, do jogo, e aí o resto. Só do Maqueiro e Gandula. O resto, o juiz, é tudo a prefeitura paga por fora. Maravilha. Outra coisa Nossa, é... falando de economia, só Sim. aqui. O departamento de esporte, antigamente, só tinha o diretor de esporte que trabalhava no campo, 2, 3 pessoas, né? E outras gestões. Hoje o departamento de esporte, ele emprega quase 40 pessoas, ou mais. Tem os funcionários da prefeitura, mas nós temos 28 ambulantes, que a gente deu esse espaço, tudo credenciado, com seus crachás. Sim. E aí nós temos os porteiros, né, que a gente contrata e paga, né, tira e os bilheteiros, o pessoal da bilheteria. Então nós temos aí mais de 35 funcionários Diretamente que diretamente gera renda, né, para o município. várias famílias ali, direta e indiretamente, é quase o dobro disso, né? Exatamente. Qual é a participação da iniciativa privada lá nesse... Tem parceria com vocês? Agora nós fizemos aí esse campeonato. Agora ele tem uma premiação. A premiação final é de uns R$35 mil. E você sabe, tem, além do combustível, lá no estádio a gente paga os árbitros por fora, que é uma parte que é mais pesada. Sim. E a gente fez um campeonato agora, dividiu com 2 empresários. Então cada um deu um valor. Para pagar a premiação. Cada um. Meu filho, E o filho dele cobriu a série B. A prefeitura ficou livre desse Olha aí. compromisso. Eu acredito assim que a prefeitura ela deve tomar a iniciativa, mas ela não pode assumir a responsabilidade de manter isso a vida inteira. Não, aí vai aliviando a cada Exato. dia. Então vai. você cria mecanismos, né? E esses mecanismos vai dando autonomia e vai afogando o recurso do esporte ou de outros. Esse pra programa investir em outras mesmo da coisas. ação social, não é um programa que sai do bolso da prefeitura, Sim. assim, dos nossos FPM, ICMS, Sim. não. Foi uma emenda parlamentar direcionada para isso aí. A gente está dando ênfase a essa área de esporte para levar o menino carente também, porque as escolinhas são particulares. Então a prefeitura conveniou, fizemos uma licitação, conveniamos, e aí os alunos da prefeitura, com esse recurso, compram o equipamento e botam eles na escola. E não é nem questão de ter ou não dinheiro, porque dinheiro que tem muito é a CBF. Uhum. E até ela tem uns patrocinadores, assim, que eu digo também. Sim. Hoje a Copa do Brasil ela tem nome. Hoje não é mais Copa do Brasil, hoje é Copa Betano do Brasil. Então é a Betano que patrocina todo o campeonato. Aí nós seguimos E aí nós pegamos esse caminho aí. Maravilha. Esse projeto, e o ano que vem, se Deus abençoar, nós vamos fazer um projeto bem ambicioso para ver se cobre todos os custos dos campeonatos que a gente for fazer municipais. Que o esporte se torne autossustentável. Eu Por acredito exemplo, assim. lá, além desse campeonato que a gente faz, cada comunidade, umas 4 ou 5 comunidades, fazem campeonatos paralelos. Só que esses campeonatos lá, a prefeitura só dá os troféus. Eles bancam tudo. Que maravilha, que maravilha. Eu acredito assim, que quando você faz circular, quando você coloca o recurso na mão, pouco recurso na mão de muitos, gera uma economia independente e sustentável, lógico. né? Então, tudo aí faz com que o município se desenvolva. Eu não sei como é a arrecadação de Santa Rita de Cássia comparado com as regiões aqui. É muito pouco. É muito pouca, né? Santa Rita não tem, por exemplo, o ICMS é baixo. Por exemplo, Correntina tem um ICMS melhor, tem
O TBI daqui é bom, né? As fazendas são bem valorizadas. Então, Santa Rita a gente não tem. O que Santa Rita se destaca hoje, pastor, e muito, é na produção de gado. Nós somos o primeiro do Oeste e o quarto da Bahia. Só que isso não gera ICMS. Não. Mas também deixa a nossa comunidade mais independente, né? Exato. São muitos proprietários. Você vê em Santa Rita, qualquer carinha ali da zona rural, se for, sei lá, ele tem 10, 20 gados. E a gente hoje que tem um captar, que é um grande confinamento aqui em Luiz Eduardo, e que acho que mais da metade do gado que se passa por lá é de Santa Rita. Todos os dias tem carretas lá, então o comércio do gado está muito forte lá. Eu vejo essa questão também. Só que não tem faturamento para a prefeitura, né? Não gera imposto. Pronto, eu vou te fazer uma pergunta meio polêmica, não sem querer te apertar, mas como é fazer muito com pouco? É complicado e a gente está sofrendo agora. O ICMS teve uma queda bem significativa, né? Não. ICMS também, todas as prefeituras estão passando por apuros. Inclusive, eu vou até pedir que você esclareça essa questão. Daqui a pouco, quando a gente chegar ali como falar do Concide, você vai falar um pouquinho mais sobre isso, vou te perguntar com mais detalhes. Mas essa questão da diminuição de arrecadação de FPM, isso se dá por conta de dados que não foram bem informados ou tem uma questão direta do governo federal? Veja bem, são alguns impostos que somados são distribuídos para os municípios, estados e municípios, né? E que de junho, julho, agosto e setembro tem tido uma queda brusca. Por exemplo, a minha segunda parcela do FPM, que é do dia 20, ela dava para pagar a Câmara e sobrava uma coisinha. Eu já vim do carro hoje olhando, eu vou receber no dia 20 220 mil e a parcela da Câmara é 326. Então vou ter que arrumar de outro setor para cobrir. E a nossa folha, por exemplo, a primeira parcela do dia 10 que eu recebi é 1.400.000, esse mês não chegou a 800 mil. Então são coisas, porque eu sei que tem alguns descontos e tal, parcelamento, mas não está fácil. Eu mantive até hoje, assim, sem atrasar. Eu nunca atrasei um dia salário de concursados. Às vezes prorroga salário de contratados, que no dia 10 não dá para fechar, você vai mais 2 dias que recebe um ICMS, fecha. Sim. Mas esse mês, só Deus aí que fazer um milagre, vai ser fácil. A gente está reduzindo, chamando o pessoal para uma conversa, diminuindo a carga horária para baixar um pouco o salário, para ver se a gente mantém e não demite. Exato. Né? Porque demitir eu acho que é a maneira mais radical. Mas você vê, grande parte das prefeituras já estão demitindo, porque na verdade é melhor você não botar para trabalhar se não tem como pagar, né? Exatamente. Ficar devendo salário. Às vezes eu enfrento algum movimento, principalmente dos professores. Eu digo a eles, eu não tenho como dar esse aumento. E eu não me incomodo que vocês hoje façam movimento atrás de aumento. Eu vou me incomodar no dia que você estiver fazendo um movimento para receber salário atrasado. Aí sim. Então a gente tem mantido até hoje e espero em Deus que eu não passe por esse pedaço aí. Agora o presidente tem assim, dito algumas coisas, feito uns pronunciamentos de que vai dar uma raçãozinha aí para os municípios para ver se equilibra. Tomara, né? Botar uma glicose na veia dos prefeitos. Outra questão, voltando aqui à questão do esporte, ainda naquela fala do evento lá do ciclismo, você falou, tornou-se um programa de governo. Vocês têm um calendário esportivo lá da cidade. A gente faz essa pedalada, foi até uma coisa que eu puxo para mim, eu tinha essa ideia e deu certo. O ano passado, eu disse, vamos fazer um pedal. Aí o cara, como é que você quer botar o nome? Eu falei, bote um nome jovem, Pedal da Independência. Maravilha. É o primeiro, né? Foi no dia 7 de setembro. E movimentou a cidade. E eu pensava, pastor, em colocar fazer 500 camisas, né? Aí chamei a turma que pedala. Aí eles disseram, moço, 500 é pouco, bote 1.000. Aí quando a gente fez uma reunião maior com o nosso secretário, nosso chefe de departamento e a secretária de educação, alguns professores, que eles fizeram uns cálculos, era para bote 1.500. Eu digo, vai sobrar camiseta. Bote 1.500, faltou. Cara,
Nessas Agora, questões é no muito melhor seguinte- faltar do que sobrar, né? Agora, no seguinte, foi 2.000 camisetas e deu Esgotaram exatamente. Que maravilha. E a gente, paralelo a isso, lógico, no termo de atração, a gente pede no comércio brindes, né? E dentre os brindes sempre tem 5 bicicletas, 5 bikes para ser sorteada e dá mais um estímulo, né? E você percebe diretamente assim na economia da cidade que esse movimento ele aqueceu esse comércio? Pô, o pessoal de oficina é só pedindo, moço, tem que fazer com mais frequência, dono de Todo mundo ganha, né? moço, loja não fica uma bicicleta, nas lojas não fica uma bicicleta, as peças também reduz muito, então é um movimento financeiro importante Maravilha, para a cidade. maravilha. O cara falou, pô, eu tô trazendo para entregar até 6 horas da manhã. Ia virar a noite trabalhando. trabalhando. Isso, uma oficina. Uma oficina. Com 300? Nossa, Todo mundo. todo mundo. Então, assim, a economia ela movimenta bastante e quando terminou, porque a gente fala o seguinte, eu mais ele, nós fizemos 6 quilômetros no ano passado. Aí esse ano nós saímos de carro. Eu falei, eu tive uma ideia lá. Como ele não pedala, botou 10, pastor. Aí eu falei, vamos analisar. Quando eu falei o percurso. Se botar 3 no próximo, eu me arrisco. Esse percurso não dá certo. Eu falei, vai dar certo. Vai dar certo porque o povo vai gostar. Aí fizemos 10 quilômetros e 600 metros. Moço, os garotos, pastor, nenhum ficou no meio do caminho. E depois, pastor, nós temos um café da manhã. Você fez o percurso inteiro? Faça, eu já pedalei muito. Tem zero. Em 2017 eu pedalei 4.600 quilômetros. Eu pedalava aí em Maravilha, Bahia. maravilha, maravilha. Tô voltando agora. Maravilha. Depois, quando a gente chega, tem o café da manhã. Café da manhã. Imaginou um café da manhã para 2.500 pessoas que Foi 3.000 banana, foi A gente está falando de aquecimento de economia local, né? Foi Gerar banana dinheiro circulando no município. Só para dar uma informação, assim, todo esse evento desse pedal não saiu nada da prefeitura. Só o trio que a gente pagou para acompanhar. Mas isso aí, o pedal, o café da manhã, os brindes que a gente... Todo mundo fica feliz, né? Ninguém consegue nada só mais não. E se você chegar numa loja e dizer, rapaz, você dá uma bike aí, porque nós vamos divulgar lá. Se você não der, o concorrente vai dar. Os caras acabam... Entendi. Na nossa região, né, no oeste da Bahia, a gente tem algumas coisas que vocês, praticamente, eu estou vendo assim, o pioneirismo, né? Abrindo ideias, chamando a responsabilidade, incentivando outras pessoas também. E aí uma ideia, né? Porque, por exemplo, na sua cidade, como é que está o esporte? O que é que você acha do esporte local? O que é que precisa ser feito? Qual é a trava? Ou o que é que está dando certo? Escreva aí, deixa nos comentários como é que está sendo o esporte na sua cidade, quem é que faz o esporte. Você que é daqui de Correntina, de Santa Rita, parabéns aí para vocês. E também a importância da participação da iniciativa privada. Eu acredito, assim, que a gestão pública, a prefeitura, né, ela não pode resolver todos os problemas. Se não buscar parceiros da iniciativa privada e despertar esse interesse, porque uma coisa é o seguinte, coloca uma igreja para começar um movimento desse, vai ter o pessoal toda aquela comunidade. Você coloca o padre para começar apenas o pessoal da comunidade. Mas se a prefeitura chamar e ela dá mecanismo, o município inteiro vai. E o município inteiro ganha. Então precisa ter essas iniciativas que eu acho assim, estão de parabéns por essas ações. Fala um pouquinho agora, Zé, sobre a atração dos festejos da sua cidade, que também é uma referência esse ano, em maio, né? Maio, sempre. E lá a gente tinha um problema, pessoal, que a gente agora está vendo que no dia da missa, né, que Sim. é a atração maior, existiam festas e tal. E aí nós mudamos a data. Então, no dia da missa, não tem festa. Um dia antes que o padre disse, o pessoal vai dormir, não vem para a missa de manhã. Entendi. Aí fizemos um acordo. E a gente deu uma força grande também nos eventos, que é uma coisa já tradicional da cidade, né? Isso. A missa, a ação da Igreja Católica. E a gente sentou com eles para definir calendário e tal. E nós voltamos a fazer uma vaquejada que já tinha acabado. Começou com meu irmão, no meu primeiro mandato a gente deu todo vapor, todo gás, e aí tem o nosso adversário que não gosta do esporte, acha que é caro e tal, não é a praia dele, e deixou acabar o parque. E eu desmanchei e reconstruí
E a gente tem hoje o parque mais porreta ali do oeste da Bahia. É um parque tanto bonito, com passarela aérea. Os ao vivos, né? Fizemos flash. Fizemos uma vaquejada com dos 10 melhores narradores de vaquejada do Brasil, tinha 4 deles lá. Que maravilha. Parecendo Barretos. Foi festa grande. Padrão Barretos, né? Com 600 boi. Antigamente a gente fazia com 250, mas cresceu tanto que foi para 600. E fizemos uma festa lá da vaquejada e ainda botamos umas atrações lá na praça. O slogan da sua gestão é Junto Fazemos. Começou com Junto Faremos. Campanha era Faremos Mais. Aí agora o slogan da gestão é Junto Fazemos mais. O meu adversário um dia, ele tem máquinas e em frente de uma chácara dele, a estrada estava ruim. Aí ele botou lá umas carradas de barro, aí pediu alguém para filmar, acho que uma filha dele filmou, ele disse, não, estou aqui fazendo porque a prefeitura não está podendo fazer, como é o governo junto, fazemos mais, estou fazendo aqui. Quer dizer, até o meu adversário me ajuda. Você tem habilidade, Zé. Me fale sobre a audição pública com as pessoas. Você exerce um governo participativo democrático. Muito. Estou na rua todos os dias, todos os locais. Eu vi uma iniciativa sua, vou te dar bastante tempo que você fala sobre isso. Eu vi uma iniciativa sua lá, que é o projeto que você agora é convidado para ir para as casas. Zezo na minha casa. É um podcast itinerante, né? Isso aí tem surtido muito efeito. Por exemplo, agora o último que eu fiz foi na casa de um amigo meu lá, que mora na zona rural e que vive da agricultura familiar. E antes, como eu fechei com o pessoal do sindicato e tal, e cooperativa, na reunião que eu tive com eles, eu falei, olha, vocês me ajudem que nós vamos colocar metade da merenda escolar vai ser produzido pela família, pela agricultura familiar. E eu cumpri. 50% da nossa merenda vem da agricultura familiar. Isso tem incentivado. Esse rapaz que eu fizemos o programa na casa dele, eu pergunto a ele assim, vem cá, no governos anteriores, quando você vendia da sua agricultura familiar a merenda? Aí no governo de Joaquim eu vendia 900, com Romualdo foi uns 300, caiu muito. Eu falei, e hoje? Ele falou, hoje eu vendo mais de R$2.000, e aí eu tenho um carro, tenho uma casa, né? Melhorou a vida dele, e aquilo ali nos deixa envaidecidos e felizes, né? Perfeito. Porque esse projeto tem dado certo. E agora a gente tem um projeto pioneiro, pastor. Nós temos um projeto que não dava certo, que era feito antes pela AK, não funcionava bem, mas o nosso secretário de Agricultura é curioso. É um projeto de piscicultura. E o Domar dos Santos Bussi, o Domar, ele é muito eficiente, muito inteligente, é um batalhador. E a gente trouxe esse projeto para Santa Rita, é pioneiro. Os tanques são suspensos, né, elevados com lona, e um tanque que não é muito grande, ele cria, a gente coloca lá 30 mil peixes, porque a água é bem oxigenada, através de mangueiras. E o projeto veio da cá para se colocar 24 metros de mangueira. Ele foi na fábrica em São Paulo, conversou com o dono da fábrica, o cara disse, isso aí não dá certo, rapaz. Você tem que botar pelo menos 60 metros de mangueira. E ele botou aí, ele ligou para mim, eu falei, moço, compre logo 100. Botamos e hoje é um sucesso. E esse projeto a gente passou para a cooperativa, a prefeitura montou tudo, fez as instalações, fez um convênio com o governo do estado. A cooperativa toma conta e é acompanhado com nossos técnicos, né? Pesado o peixe semanalmente e vai ser um estouro. O que nós pensamos? Nós vamos, um dos tanques foi doado à prefeitura, a gente vai doar na Semana Santa, e os outros vai ser transformado em filé e a prefeitura vai comprar para a merenda escolar. Então a cooperativa toma conta, a mão de obra é toda deles e a renda vai ser revertida para a cooperativa. Eles querem construir uma sede e a gente está ali ajudando. E essa iniciativa eu acho que vai ser uma grande saída aí para o nosso município. Para a economia do município. Piscicultura, um rio que a gente tem que água é excelente, né? E o governo do estado agora está incentivando o investimento na piscicultura, nós estamos fazendo essa parceria. Que bom, Zé. Com o governo do estado lá e vamos botar para frente. Tem outros projetos, a agricultura nossa, nós temos hoje
nossa secretaria não tinha nenhum projeto eficiente. Hoje nós temos 18 projetos. Depois que eu iniciei, temos um projeto que é do município, Mais Água no Campo. A gente, onde tiver um cara que precisa tirar a lama do tanque, ou se não tiver o tanque dele, a gente faz o tanque, dá 6, 7 horas de máquina. E aí já estamos terminando de rodar o município inteiro. Que maravilha. Tem alguma contrapartida do indivíduo lá da fazenda? Rapaz, a contrapartida é pequena, parece que ele paga 300 ou 400 reais, que seria relativa a 1 hora de máquina. E aí a prefeitura, a gente fez esse programa, ampliou ele com o governo do estado dá parte do combustível e a prefeitura dá as máquinas. Para ter acesso a isso, precisa seguir o seu grupo político ou você faz isso? Não, eu não procuro saber questão política, não. Eu vou ele indo na Secretaria de Agricultura, ele se inscreve, né? Aí o pessoal vê lá, faz a documentação dele, ele fica apto a receber isso aí. Que bom. Qual é o impacto disso, o que você tem sentido com relação à circulação de dinheiro no município? Você faz com que o cara fique na propriedade dele e viva daquilo, né? Uma condição que ele tem de criar os seus filhos melhor e tal. Então, eu acho que a agricultura familiar é a grande parada hoje para que a gente possa amenizar os problemas do nosso povo. Certo. Principalmente Santa Rita, uma cidade carente e tal, e a gente tem dado toda a ênfase. Assim, eu tive a grata satisfação de conseguir com o governador uma estrada que atravessa o meu município. Você conhece, né? Sim. De Santa Rita a Mansidão, que será asfaltada. A gente já tem uns 25 quilômetros pronto e daqui para dezembro, final do ano, a gente faz mais 10, chega em Tiquira, que é um primeiro distrito, e já assim com as conversas adiantadas para que o governador conclua. Fica faltando 22 quilômetros para a gente ligar Santa Rita a Mansidão pelo asfalto. E a importância não é só ligar a nossa cidade a Mansidão, é facilitar a vida de toda aquela região do meu município, né? E aí a gente já facilita até os outros programas que a gente está também tentando levar laticínios. Eu participei da inauguração de um laticínio aqui, fiquei formidável, muito, né? Foi formidável, espetacular aquilo. Formidável. E Santa Rita, como é a cidade? Inclusive, sim, aqui vai o meu louvor e parabenizar a gestão municipal em ter feito esse processo, Sim. em ter tantas pessoas tentaram, mas o prefeito conseguiu trazer juntamente com o governo do estado. E ali a gente estava junto também, porque naquele dia o consórcio que se habilitou e foi quem deu o selo de inspeção, né? É o SIM que a gente está dando, e esse consórcio está evoluindo tanto que ele foi escolhido entre os 26 consórcios do país. Nós vamos dar o selo, porque hoje é regional. E em breve nós estaremos aí dando o selo nacional. Pronto, você falou aí do Concide. Fala um pouquinho sobre... Ele já é para facilitar o desenvolvimento? O Concide é um consórcio que, pelo próprio nome, é multifinalitário, né? Então as finalidades são imensas. E as ações, principalmente da agricultura familiar, dos projetos do governo do estado, é através do consórcio que eles andam. Que antes não andava, não tinha um ente capaz de coordenar tudo isso. E o consórcio coordena. Agora mesmo a gente distribuiu motos para as secretarias de agricultura, kits, porque vai assim, cada município, o que o município acha que é importante? Tem um município que acha que é abelha. A gente está lá distribuindo as caixas e com o técnico ensinando. Lá em Santa Rita hoje, através do consórcio e de uns convênios que a gente tem, nós temos técnicos hoje dando assistência na apicultura e outros também no desenvolvimento, né, de gado, né, melhorando as propriedades. Nós temos 3 agrônomos hoje visitando e realmente ensinando o pessoal, dando as técnicas corretas. E o consórcio é quem faz esse meio campo. Então são muitos projetos do laticínio mesmo, os consórcios distribuem o material e as prefeituras só orientam. Perfeito. Outra coisa que eu vi que o consórcio é responsável também pelo asfalto. A manutenção das estradas estaduais, que antes era o DERBA, que as estradas ficavam acabadas, hoje é o consórcio que faz. Acabou o DERBA naquela época e aí a CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do Estado, fez um convênio com os consórcios e o consórcio é quem faz a manutenção das estaduais. E também faz obras municipais, facilita a vida dos prefeitos. Quando teve aquela
ano atrasado teve muita chuva. Sim. E acabaram os municípios, as estradas vicinais acabaram. O consórcio aqui, né, através do Estado, o Estado dá uma força maior e os consórcios vão para cima. E eu tenho sim a grata satisfação de dizer que depois que eu entrei no consórcio, as portas se abriram, a gente aumentou muito nossa frota de máquinas e o consórcio ampliou muito. Na questão também dos municípios, do meio ambiente, que você sabe que tem os TACs, né, que os municípios têm que cumprir, os consórcios têm aliviado isso, porque tem o programa de educação ambiental, que são obrigados a fazer, então o consórcio tem isso, dá essa orientação. Correntina é uma afiliada do nosso consórcio, que tem participado assim, e o consórcio tem estado muito presente. Efetivamente. Santa Rita, todas as cidades do Oeste deram uma melhorada grande nesse sentido, avançou muito. Perfeito. Porque os prefeitos têm assim, a obrigação de chegar, fazer a coisa como deve ser feita, com aterro sanitário. Eu vim aqui na inauguração do aterro daqui. Sim. Só que cidades menores não têm a oportunidade que a Correntina teve de um empresário vir aqui correr, né, o risco de botar para uma ou algumas que se interessassem. Então eu moro lá em Santa Rita, Mansidão, não apareceu ninguém com essa coragem. Então, se a gente não fizer essa associação através do consórcio, pegar 4 cidades, a gente não consegue fazer um aterro sanitário que possa realmente dar o fim, né, aos resíduos sólidos, como manda o figurino. Porque de Santa Rita ao aterro mais próximo seria 170 mais 30, 230 para você fazer esse transporte quase que diariamente. Não é fácil. Eu acredito assim nessa junção, nessa conexão dos pequenos para que haja o fortalecimento, com certeza, desenvolvimento. Na Europa, por exemplo, que são países pequenos, e eles estabeleceram os 3 eixos grandes assim de desenvolvimento, que é o associativismo, o consórcio e cooperativismo. Então, quando a gente aprende e lida com essa questão de trabalhar, deixar o individualismo e buscar essa parceria coletiva, demora um pouco mais. Mas a eficácia é irretocável, né? Com certeza, além da eficácia, o custo, né? Você consegue fazer por um custo bem significativo. Então, os consórcios na Bahia hoje são 26 consórcios. A Bahia tem se desenvolvido muito. Isso veio assim, foi uma ideia de Rui Costa, né? Sim. Ele acreditou e tal, e a gente ainda está engatinhando, porque agora que está saindo uma lei que o Estado possa passar o recurso direto para o consórcio, porque teve lá um desembargador, um conselheiro do Estado, que entendia que os consórcios tinham que participar de licitação como as empresas particulares. Quer dizer, se o consórcio não tem fins lucrativos, mas aí isso aí, com uma lei que surgiu agora na Assembleia Legislativa, já está sendo homologado esse contrato direto do Estado com os consórcios. Dá mais celeridade aos processos, facilita muito. Por exemplo, lá no meu município, se eu tenho uma obra para fazer, eu preciso licitar. Essa parte que a empresa, de lucro da empresa, se você fizer a obra pelo consórcio, ela desaparece. Então, você vai fazer uma obra 25% mais barata com o consórcio. Maravilha. E quando a gente fala, por exemplo, em termos de obras aí de milhões, né? Não perde tempo também em fazer licitações, né? E gera emprego, circula o recurso no município, então só facilita. É importante, né? Zezo, agora, assim, efetivamente aqui em Correntina, o que é que o consórcio tem feito aqui já, de efetivamente, que a gente pode dizer? Aqui já tem asfaltamento. Eu passei por um bairro ali, o primeiro que a gente entra, lá atrás, e as ruas ali foram todas asfaltadas pelo Concide. E muitas obras que vocês daqui da cidade não veem, que são vicinais, estradas vicinais demais, para fazendas, para comunidades importantes aí. Inclusive agora eu não me lembro exatamente o trecho que o consórcio está trabalhando muito, vai asfaltar? Convênio com o Estado. Não, as estradas vicinais elas ficam encascalhadas, certo. Deixa resolve o problema das comunidades e futuramente já tem a base para o asfalto. Tem a ponte aqui do Catolés. Não, Caruaru. Daqui para ali é para Santa Maria da Vitória. Né? Então aquela ponte foi feita via consórcio. Quer dizer, o consórcio não tinha a engenharia prática de pontes, mas o recurso entrou para o consórcio licitou
uma empresa e foi feita a ponte ali. Maravilha. Ela tem um probleminha, mas já foi resolvido, o consórcio veio para cima, fiscalizou e a empresa veio e resolveu. Então, uma obra grande aquela, importante, né? Aquela do Caruaru. Muito. Ela liga os municípios, né? Você que está acompanhando aqui agora, chegou nesse ponto. Como é que está a sua região? Como é que estão as suas estradas? Como é que está a sua comunidade em relação aos impactos e aos investimentos que tem feito? Como é que está o seu trânsito? Porque eu penso assim, sabe, Zezo? Que sem estrada, até a saúde fica precária. A educação fica precária. O investimento, o custo, quando a gente fala do esporte, por exemplo, quando você trata de prevenção, você economia no custo de manutenção. Com certeza. Então, quando a gente vê o investimento diretamente nas estradas, então você dá agilidade ao transporte, o custo de manutenção para o homem do campo ele é menor, porque toda a produção passa aí através do carro, né? O cara pega a estradinha dele lá e Com bota certeza. na estrada ali, quando a estrada não tem muito costela de vaca, não tem muito buraco. Agora não é fácil, pastor. Por exemplo, meu município são 6.000 quilômetros quadrados. Estradas vicinais. E eu tenho percebido, pelo menos nesses últimos 2 anos, que antigamente você tinha uma chuva serena e longa. Sim. Ela não danificava tanto as estradas, mas agora lá em Santa Rita, chuva de 100 milímetros, 120, e ela vem, ela acaba, leva toda a estrada, depois o pessoal fica xingando e tal, você vai, melhora, no outro ano já. Então, as prefeituras não têm condições de asfaltar, né? Você vê Santa Rita, a gente ainda tem muito a fazer no centro, na cidade, quanto mais zona rural. Perfeito. Agora, com essa questão do consórcio, facilita também, né? Agiliza. Porque o consórcio é um processo novo, comparado com a história que a gente tem da idade dos municípios, né? Hoje eu já fui prefeito lá atrás, hoje as coisas estão bem mais fáceis para se fazer. Eu vou tocar num ponto aqui que eu considero também que é vital para a gestão pública para a cidade. Ligado ao esporte, ligado a... A gente vai tocar daqui a pouco sobre saúde e vamos falar um pouquinho sobre segurança pública. Lá no seu primeira gestão, vou te trazer uma memória muito linda. Você... Era o primeiro mandato, eu estava chegando lá em Santa Rita de Cássia como pastor novo também, tinha 22 anos. A gente tinha o Dr. Ronald, que era um juiz também recém-chegado na cidade, e nós tínhamos um delegado que era recém também, a primeira experiência dele como delegado. E se eu não me engano, na época foi substituído esse delegado por um rapaz aqui de Correntino, o Capitão Getúlio Reis. Um abraço, Capitão Getúlio. E aí eu lembro que foi iniciativa sua juntamente com o juiz. Mensalmente a gente tinha uma reunião que a gente fazia no fórum, a convite do juiz, outra vez era no fórum ou na delegacia, para falar sobre prevenção, sobre integração, e sempre você apontava ali, a maçonaria ajudava muito nesse processo também, e eu lembro que desde aquele período você falava assim, a saída é o esporte. Se tiver esporte, não vai ter esses problemas. E aí você já incluía na agenda ali a criança, já pensando no futuro. Agora, a questão de violência urbana, de violência na cidade, hoje, com a expertise e a maturidade que você tem, ainda continua sendo o esporte uma das soluções? Com certeza. A gente já viu aí a palavra do nosso chefe de departamento. Santa Rita é uma cidade que a atração lá é o Rio, né, nos finais de semana pela manhã, e aí os jovens saíam do Rio e iam para os bares e tal. Hoje, com os campeonatos, os jovens saem do Rio, vai para casa, almoça e vai para o campo de futebol. Que tem que preservar, né? Já melhorou muito isso. E eu hoje ali estava lembrando, quando participei ali da posse do novo comandante do 10º Batalhão de Barreiras, e lembrando que nesse mandato, antes que eu assumisse, Santa Rita já estava uma cidade violenta demais. Já tinha assaltos diários na luz do sol, rapaz. E mortes, armadas. E aí, esse comandante aí arrumou uma equipe para lá, tem um tenente, pessoal que é muito seguro, né? E são austeros. Sim. Que melhorou muito, muito. Santa Rita hoje é uma cidade que não tem quase roubo. Violência lá está lá embaixo, o índice de violência. Então temos que agradecer a gloriosa polícia da Bahia que está ali, certo? Exatamente. E Santa Rita também, pastor, com a evolução melhorou muito. Eu tenho dito que, eu dizia antes que os governadores da Bahia viravam a frente para o mar e as costas para o oeste.
É tanto que surgiu, fomentou, né, aquele negócio de dividir a Bahia, fazer o estado do São Francisco, porque a gente se sentia abandonado. Sim. Mas hoje, pela pujança do Oeste, principalmente no agronegócio, Sim. os governadores, né, hoje já voltaram a olhar para cá, dar uma atenção especial e melhorou muito a qualidade de vida nossa. Lá em Santa Rita, hoje, a gente tem juiz na comarca, tem promotor, né, tem delegado, um delegado de nível superior, né, tem um tenente lá, um policial graduado que mora na cidade. Então isso tudo aí veio assim a calhar e graças a Deus que isso aconteceu no meu mandato. Você tem um time que trabalha pelo bem ali. Você esqueceu de falar uma coisa, doutor. Você esqueceu de falar, Zé, que você falou uma frase lá atrás quando você assumiu e foi isso que aproximou o governo do estado da nossa cidade em específico. Que foi meu partido. Eu quando tomei posse, eu digo, hoje eu não sigo mais a orientação partidária, porque meu partido é Santa Rita. Meu Deus. É tanto que quando o Rui Costa, como eu sou de uma outra agremiação política, eu sou do PSDB até hoje, né, ainda, talvez eu mude, ainda precisa ter uma conversa com o governador. Sim. E quando o Rui interessou em minha cidade, ele perguntou, meio desconfiado, rapaz, posso ir lá nessa cidade? Eu digo, nem só pode como deve e tal. Aí eu disse isso a ele. E ele saiu de lá no mesmo dia e ele fez um programa, acho que em Barreiras. Aí o pessoal pergunta ao governador e um santarritense, o senhor foi lá, prometeu as obras, mas o prefeito não disse que te apoiaria. Ele disse, não precisa, ele disse que o partido dele é Santa Rita. Eu entendi que quem ajudar Santa Rita está ajudando ele. Então, hoje, onde eu passo assim, pastor, foi Deus, eu agradeço muito a Deus por ter me dado assim, essa oportunidade. Eu não vejo como negros, foi sorte, foi coincidência, não. Eu pedi a Deus que queria voltar a ser prefeito e queria voltar a ser prefeito com um governador amigo, porque o município pobre não tem como trazer obras. E ele botou o Rui Costa e agora Jerônimo, que quando a gente encontra com o Jerônimo, me trata com tanto carinho, que tem um menino lá em Santa Rita, lá, o Zé Maria, ele bota, moço, amigo desde menino. Mas eu acredito assim, primeiro em Deus, né? Sim. Tudo que acontece primeiramente. Perfeito, ele conduz tudo. Mas tem uma coisa que isso é de família. Eu costumo comparar, Zé, você e o Gugu, eu e meu filho. Quem jogou bola na minha família fui eu. E meu filho herdou meu DNA. Certo. E você, Gugu. Uma coisa assim, que eu gosto de estudar política. O pessoal pensa que eu sou ligado a só história. Meu estudo político desde 88. Eu gosto de 88 para cá, eu gosto de destrinchar tudo. Sim. Gugu foi prefeito em 88 de Santa Rita. Saiu em 92. 22 anos depois ele voltou a ser prefeito. Uma geração que não conhecia Gugu, elegeu o Gugu prefeito. Zezo idem. Zezo saiu em 2000 e em 2020 Zezo retornou. Então isso aí, Zezo, é uma coisa divina. Exatamente. Coincidentemente, o primeiro mandato de Gugu, o vice foi Vitor Brandão, né? E hoje o vice é filho de Vitor Brandão. É isso mesmo. É filho de Vitor. Eu conheci os dois, conheço os dois, conheci o seu Vitor, conheci. Então passou assim, o que eu já falei em algumas outras falas minhas assim, que eu passava ali em Barreiras, eu morei um tempo em Barreiras, passava ali pelo Parque de Exposição e eu via aquela escola de andar, coisa mais linda. E eu sentia isso assim no meu coração, pedia a Deus, papai, eu quero voltar a ser prefeito, Senhor, mas me dê a condição de ver uma escola dessa. Essa escola tem 18 salas. A escola que Deus botou no meu município tem 34 salas, campo de futebol society, ginásio de esporte, anfiteatro, coisa mais linda, com uma acústica excepcional, quer dizer, talvez das maiores escolas do estado da Bahia. Que maravilha. E aí o que vai acontecer? As 3 escolas do estado vão ser absorvidas por essa e as estruturas vão ser passadas para a prefeitura. Em uma delas a gente quer levar um campo, uma extensão da UNEB. Já estamos trabalhando isso, já fui lá em Salvador. Nós já começamos com o programa da UPP,
que é preparando o aluno para fazer o Enem. Sim. Gratuitamente. Eu achei que a gente não fosse ter demanda, foi 100%, temos 150 alunos lá. Você é e a prefeitura de parceria com a UNEB, a prefeitura, e estamos já com o curso preparatório e o ano que vem já vamos ter alguns cursos lá dentro. Olha, levar a capacitação, cursos técnicos e o nível superior é preparar a cidade para um outro estágio, para um outro tempo, né? E só líderes visionários, eles conseguem pensar uma gestão a longo prazo. Eu estava, há alguns anos atrás, eu fiz uma viagem para o Oriente Médio. E é meu sonho. A gente, quem sabe, a gente vai junto. Mas veja um negócio interessante. A gente foi numa região lá que tem tamareira. Hoje, com os recursos técnicos, se colhe com até 8 anos. Mas é 120 anos para colher a tâmara. E uma vez um homem estava plantando tâmara, ele tinha uns 40 anos. O jovem disse assim: quando é que o senhor vai colher isso aí? Ele disse: quem veio antes de mim, se não pensasse se pensasse igual você, eu não estaria colhendo tâmaras. Então, eu acredito que a gestão ela tem que ter pensado a longo prazo, para gerações futuras. Verdade. Não pode ser uma gestão, eu penso, que não pode ser uma gestão pensada para 4 anos, pensada para 8 anos, mas pensada para uma geração. Né? É verdade. E aí, veja bem, a sua história lhe trouxe de volta. E você continua presente com relação às pessoas e tem incluído as pessoas na sua participação. Você costuma ouvir conselhos do povo simples da sua cidade? Sim, pastor. Eu ando muito. Lá em Santa Rita, eles até dizem que eu não perco nem aniversário de boneca. Aí eu falo o seguinte: se o dono da boneca me convidar... Porque assim, eu saio de casa às 7 horas da manhã e só retorno para dormir lá 9, 10 horas da noite. E eu vou em todos os eventos, incluindo também os velórios e tal das pessoas que votaram em mim ou não. Isso eu já faço mesmo, é uma prática minha, natural, antes de ser político. E eu acho que quando você está na rua, está no meio, você está enfrentando a sociedade, não tem nada a temer, né? Exato. Então, estou ali e também eu não tenho nem segurança nem motorista. Quando eu preciso de uma viagem, eu levo o motorista, mas se eu estiver na cidade, eu mesmo dirijo e tal. E faço o meu dia a dia. Todos os dias eu visito as obras, atendo na prefeitura, seleciono as pessoas que querem falar comigo. Às vezes eu vou até na casa para facilitar. Me lembro que um dia desse eu ia já para casa, um dia bem angustiante. Falei, vou embora, eram umas 18 horas já. Aí o telefone tocou, não tinha nome. Mas eu atendi assim mesmo, senti no coração. Era uma amiga, Zé, meu pai tá morrendo. Queria que você viesse aqui na minha casa. Eu fui lá e cheguei lá, o pai dela estava lá deitadinho, era meu amigo. Por coincidência, nós que somos crentes não tem coincidência. Por providência divina, exatamente. A esposa do meu filho é gastro e estava em Santa Rita. Sim, eu fui lá, lembrei, peguei ela, levei lá, ela foi, viu ele, aí disse, que exame que tem aí? Disse, não, vai fazer uma tomografia, estava demorando, eu agilizei, foi feito no dia seguinte, ela viu, mas infelizmente o caso já estava bem avançado, era realmente um câncer, né? Uhum. Mas, assim, aquilo ali é um telefone que não tinha nome e eu resolvi atender e era uma pessoa que estava precisando de mim. Então, eu não fujo dessas coisas. Perfeito. Eu não dou conta de atender todos que me ligam durante o dia, mas aqueles que precisam, que procuram as pessoas vizinhas. Tem até um áudio aí de um amigo meu, um adversário nosso, que ele disse, olha, esse Zé está diferente, não pense você que ele vai perder voto por falta de uma passagem, de um remédio, de um atendimento a um necessitado. Não, vamos trabalhar que a coisa aí não vai ser fácil. Só acrescentando, Zé, o que você falou, eu acho que o político não pode esquecer de uma coisa. Antes de política, ele é ser humano. Então não basta um político apenas fazer a obra. Ele tem que estar com o povo que vai usufruir daquela obra. Porque a obra pode ter algum defeito, pode não satisfazer aquela localidade, e na conversa com o povo é que ele vai saber o que realmente a localidade está precisando. Então, esse contato, que bom que você não perdeu. Eu tenho certeza que jamais perderá esse contato com o povo.
Estou sempre na rua, pastor. Exatamente. Na feira tem uma aula, estamos construindo também uma grande feira lá. Eu passei lá, eu vi você lá, viu? eu vi. A feira nossa tinha 30 vezes 2, 60 metros quadrados de cobertura, hoje tem 800. É uma feira top. É um processo inovador. Eu lembro, viu, Zé, que eu ia muito na feira de domingo pela manhã, quando eu morava lá, a feira era no domingo. E aí era tão assim, escasso o número de boi que matava. Eu acordava um pouco tarde, ainda jovem, seu pai acordava cedo. E quando eu acordava, ele dizia assim: eu comprei a carne do senhor. Com muito cuidado, irmão. Temos também já com o projeto de um frigorífico, rapaz. Já está com recurso garantido pelo Ministério da Agricultura. Foi em uma dessas minhas viagens, eu estive lá, visitei Osiel, que hoje é coordenador lá do Ministério da Agricultura em Brasília, e ele me lembrou que tinha um recurso e eu lembrei a ele que a gente já tinha esse projeto em andamento, que tinha parado, e aí a gente revitalizou e estamos já na fase final de ajuste para ser licitado. E outro, assim, esses projetos que você tem trazido também prova da questão estadista que você tem exercido, né? Você hoje é um representante dos prefeitos. Eu entendo que eu sou um agente político, né? Perfeito. Então eu tenho que exercer isso, fazer isso em prol do meu município. Porque as obras grandes que a gente tem, se não for conveniadas com o governo estadual, federal ou através de emendas parlamentares, a gente não consegue. E eu peço todo o deputado que tiver 50 votos na Santa Rita, eu já estou pedindo uma emenda. Ele dá se ele quiser, mas que eu peço... Mesmo que seja votado por um outro grupo, você, se tiver acesso, você vai atrás do cara lá. Com certeza, e eu tenho conseguido, né? Perfeito. Graças a Deus, Santa Rita a gente tem mantido lá com obras bem relevantes. A Samambaia, por exemplo, era um bairro que os ex-prefeitos todos queriam asfaltar, e inclusive o ex-prefeito, meu antecessor, ele ainda fez um projeto para tomar um empréstimo, né, e endividar a prefeitura. E graças a Deus não deu certo o dele, e o meu está dando certo sem endividamento. Não tem... Foi um recurso que eu consegui pelo Estado, a gente já faz ela... agora, nessa fase, a gente já tem mais de 60% de asfalto, e eu acho que eu vou conseguir os outros 40% daqui para o final do mandato. Que bom. O Kedmo tocou num ponto, a gente está indo para o fechamento, e deixa eu te contar. Ele disse assim: as obras são importantes, mas mais importante é quem vai usufruir das obras. Se a obra for grande demais e que o povo não usufrua de fato, vira não uma obra, mas uma pirâmide. Um elefante branco. Vira uma pirâmide, que só a única pessoa beneficiada é o faraó que criou. Então, assim, para além da estrutura física, é preciso pensar na estrutura humana. Acessibilidade, o cuidado emocional. Você vem de uma origem cristã, de os seus pais, você criado na igreja. Não sei se talvez você não saiba, mas quando eu fui pastor em Santa Rita de Cássia, Zezo tocava, de vez em quando ele tocava lá na igreja. Era um jovem dedicado lá, muito participativo, né? Pastor, né? Isso aí, esse violão, porque eu tocando em casa, e Cida botou a mão assim, eu toquei uma música, cantando uma música assim, e aí as mulheres todas, aí Zé canta para a mulher dele, aí cobra deles, eles agora estão querendo me crucificar, pastor. Sinta que está beneficiada, né? Com isso. Cada um declara seu amor da maneira que pode. Né? Se fosse eu, tem que ser batendo pandeiro. Você vai lá e recita, faça um verso para ela. Eu vou arranjar pelo menos um sino, que eu vou tocar, que aí eu não tenho como sair do tom, né? Zezo, Kedmo, nosso papo está sendo super agradável. Mas antes da gente voltar aqui, eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga, irmão da gente, que acompanha o Correntina Podcast. A exemplo desse papo aqui, nós podemos trazer outros convidados e você vai me ajudar a escolher a pauta e o próximo convidado. Você pode mandar um direct aqui para o @Correntina Podcast, ou pode também acessar esse número que está passando na sua tela, ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code. Assim vai te direcionar para uma comunidade, e nessa comunidade a gente conversa em off sobre a sua região, sobre a sua cidade, sobre a sua necessidade, a necessidade da sua comunidade, e nos ajuda a trazer para o debate de forma pacífica, educada e ordeira.
Porque o nosso objetivo no Correntina Podcast não é fazer politicagem, nem fazer oposição raivosa e semear ódio e raiva. O Brasil não comporta mais isso. Mas no campo do diálogo democrático, do respeito às divergências e as divergências e pontos de vista diferentes, a gente pode encontrar um acordo e um ponto comum. Então, participe com a gente, envia esse link para o maior número de pessoas que você puder, deixe os comentários, participa com a gente aqui também, porque aqui, de fato, é um espaço onde você é a prioridade, onde a sua participação, de fato, aqui importa. Zezo e Kedmon, para a gente ir aqui para finalizar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de dizer o seguinte: no espaço democrático de participar, de ideias, de discussão, de críticas, como é que você lida com as críticas e você lida com... Como é que você trata as pessoas que discordam de você? Pastor, eu sempre tive esse jeito manso, é tanto que meu apelido é Jegue Manso lá no município, né? Depois você vai me falar como foi que esse nome, que depois se tornou o grupo do Jegue, o grupo da barca, né? Eu tenho até um meu projeto assim de criar uma empresa rural e o nome vai ser Jegue Manso. Jegue Manso. Então, lá em Santa Rita você sabe que a política é muito acirrada, sim, né? Sim. Todos os dias eu sofro insultos e tal, mas eu vou levando. Quando eu posso dar uma resposta, eu enfrento também os grupos, me defendo e tal, quando eu acho que cabe. Mas eu não posso também estar querendo duelar com uma pessoa qualquer, às vezes até um cara sem responsabilidade, sim, né? Sim. Eu vejo muitas coisas que caem na internet, coisas que agridem e tal. Algumas eu dou uma resposta, as outras eu deixo levar, porque as ações superam isso, né? Perfeito. Eu tenho, assim, contado muito com a sociedade do município. A gente, quando faz um evento, são sempre superlotados, todos os eventos que a gente faz. Então, se a coisa dá certo, é porque a comunidade gosta. A gente, onde anda na rua, sou bem recebido, todo mundo me chama, falta Zezo para estar nos eventos, nas casas, né? E eu gosto muito de tomar café, então quando eu chego, a pessoa, não tem um café, eu digo, eu espero fazer, não tem problema não. Então eu tenho levado bem isso, não tenho assim, constrangimento, nunca tive atritos pessoais com ninguém durante esse mandato. E eu acho assim, que você, para ser político, você tem que relevar algumas coisas. Eu não posso assim também querer ser um gestor de um município como Santa Rita e não ouvir ninguém falar de mim, não ter notícia de que alguém está falando mal de mim. Porque até o eleitor que votou e que esperava ganhar muito dinheiro e que está ganhando pouco, esse também é uma das pessoas que pode usar, né, as palavras para me ofender e tal. Mas eu tiro de boa, eu nunca tive problema. Como eu falei aqui, eu ando sem guarda-costas. Lá na cidade não tem ninguém assim que ande comigo e tal. E até hoje não teve nenhum ato de agressão, nenhuma palavra, nenhum desrespeito. Eu respeito a sociedade e cumpro a minha obrigação, tenho cumprido e cumprido bem. Até declaro assim sempre que Deus foi muito complacente, tem sido nesse mandato, porque eu estou fazendo mais do que eu esperava. E eu digo assim, que se algum gestor voltar a fazer um mandato com tantas obras quanto nós estamos fazendo nesse, Santa Rita vai ser uma outra cidade, porque são obras de relevância que estão acontecendo, tanto na cidade como na zona rural, a gente está presente, e eu espero em Deus que, como eu tinha dito antes, minha família não queria que eu me envolvesse mais em política, principalmente a minha esposa, mas eu consegui ela, pedi 4 anos a ela me deu 4, mas eu estou sendo convidado pela sociedade para ficar mais 4, mas vai depender dela, né? Eu tenho que honrar minha palavra. Perfeito. Se ela se animar e o povo da Santa Rita, né, resolver, então nós estamos dispostos aí a concluir essa gestão, porque 4 anos, muito pouco, né? Para você desenvolver seus projetos e tal. Eu que passei já por um governo lá atrás, que as dificuldades eram tamanhas, que estava naquela época das mudanças do Fundeb, da saúde, surgindo o SUS. Então aquela foi uma administração complicada naquele tempo.
E eu pedi a Deus uma outra oportunidade para que eu pudesse realmente mostrar o meu potencial, mostrar também o meu amor por minha cidade. É tanto que eu me dedico. Eu, nessa fase, minhas coisas particulares ficam mais ou menos abandonadas, porque eu amanheço o dia e entra a noite e eu à disposição do município. Viajo muito, vou para Salvador, Brasília, essas reuniões todas eu estou presente. E não acho que possa existir um gestor que não faça isso, né? Porque não pode você ganhar uma eleição e ficar trancado em casa ou numa fazenda e deixar a coisa acontecer, porque os recursos não caem do céu, assim. Tem que ir atrás. Como chuva. E está no meio do povo. Tem que correr atrás e estar presente na sociedade. Às vezes as pessoas só em te ver já se sentem agradecidas e disseram, valeu a pena ter dado o meu voto, porque eu tenho o respeito, né, e o carinho do meu prefeito. E eu admiro muito essa qualidade que Zezo tem. Meu filho também é evangélico. Sim. Agora. E de vez em quando a gente conversa, porque eu sou o oposto de Zezo. Eu conhecer bem o povo de Santa Rita de Cássia e saber que a política é muito polarizada, né? E sempre quando tem uma política polarizada, tem sempre aquelas pessoas que tentam destruir. Que leva para o pessoal, né? Lá do pessoal. O pessoal tenta destruir pessoas. E eu não aceito. As críticas construtivas, eu absorvo, eu ouço. Tenho muitos amigos, adversários políticos, que a gente conversa. E muita coisa eu absorvo. Mas tem aqueles que querem destruir. Sabe, com aquelas críticas maldosas que levam para o lado pessoal. Sim. E aí eu acho diferente, pastor. Porque eu tenho que estar calmando. Mas tem que ter o contraponto, Toma um captopril aqui. Olha, no campo da política e do campo da filosofia, a gente precisa sempre levar e ser superior aos processos da crítica. Se ela é raivosa e você desce para brigar no mesmo campo, você vai brigar no campo da maldade. E no campo da maldade, ninguém vence o mal. É preciso trazer para o oxigênio da paz, para que eles respirem um oxigênio que aplaque ali o... Deixa eu só dizer um exemplo. Ele sabe, ele conhece quantas pessoas tinham ódio de mim lá atrás, não muito longe não, na última eleição, e que agora são seus amigos, né? Nossos, com uma cabeça diferente. Eu ouvi esses dias uma pessoa que hoje está andando comigo, mas antes era meu adversário. Rapaz, se eu soubesse que você era esse cara, eu nunca tinha votado contra você. Sim. Então, essas coisas a gente ouve no dia a dia, né? O outro gestor, nosso adversário direto, ele é muito, muito bruto com as pessoas, ele não tem carinho. E isso tem colocado muitas pessoas de lá para cá, né? Porque quando aproxima que a gente dá um tratamento que não é nada além do normal, um tratamento que a pessoa merece, ser humano, né? Quando você trata como ser humano, eles já se sentem bem, senão eu estou no lugar certo aqui. Olha o que você disse aí. Uma vez eu estava desenvolvendo um projeto novo como pastor recém-chegado aqui na cidade, a gente teve um processo de mudança. E aí teve um pastor mais antigo na cidade que ele criou uma dificuldade comigo. Eu imagino. Né? E aí o seguinte... Você é inteligente e audacioso. Quando chegou lá no culto da igreja desse pastor, aí uma pessoa estava lá, ele citou o meu nome, citou o nome da igreja, disse que não concordava e começou a me descaracterizar lá, né? Aí a pessoa foi no domingo seguinte no culto da nossa igreja. Aí quando chegou lá, eu estava fazendo referência, Senhor, abençoa o pastor fulano de tal, com a igreja dele, faça-o crescer, olha para ele, tenha paz, cuida dele, da família dele, dos filhos. E aí uma senhora olhando, quando terminou o culto, ela disse assim, eu sou da igreja tal, sou ovelha do pastor fulano de tal, mas se o senhor me aceitar, eu quero ficar da sua igreja. Olha aí. Porque ela disse assim, porque o senhor fala com amor. Mesmo sabendo que ele fala mal do Senhor, o Senhor pede a Deus por ele. Então, eu acho que a gente precisa, às vezes, relevar esse processo, porque, às vezes, a pessoa ferida, ela fere. Né? Então, por trás de toda pessoa que fere, é uma pessoa ferida, é uma criança com infância não resolvida. E a gente tem que olhar sempre para aquela dificuldade ali da criança ferida, que está chamando atenção, que grita, que, às vezes, tem que cuidar, né? Tem que cuidar dele lá um pouquinho e trazer ele para o campo da paz e a gente não perder a nossa paz, nem perder o nosso sono. Porque se a gente chocar esse sentimento raivoso e de se defender, porque a gente sabe que é injusto o que fizeram com a gente, essas pessoas vão dominar o pensamento da gente, as nossas emoções. E aí, finalizando esse assunto,
Minha mãe gostava de comer queijo de Minas, aquele queijo de prato, né? Queijo caro da pega. Eu só comia na casa dela. Ou quando for na casa de Zezo. Aí só tem banana lá em casa, né, cara? Esse cara lá em casa só tem banana, moço. Aí, Kedmo, a minha mãe, quando alguém chegava para ela, dizia assim, era domingo de manhã, ela tomava café e gostava de pegar esse queijo, dividir pra gente lá, e alguém dizia assim, manhã, tinha uma pessoa ali que não gosta da senhora. Ela disse, eu duvido que comeu um queijo desse que eu como de manhã. Então, eu acho que a gente precisa focar nas coisas que nos dão paz, nos dão alegria. Zezo, eu quero te fazer uma pergunta e queria que você olhasse no meu olho e me dissesse aqui, como liderança, como gestor, nessa experiência, o que te mais orgulha em ser prefeito? Pastor, vou sem demagogia nenhuma, resolver problemas de pessoas carentes. Tem coisas assim que batem na porta e tal, que a pessoa está apelando, que você é a última alternativa, e você vai lá e resolve. Eu, assim, no meu primeiro mandato, eu era muito empolgado, apesar das dificuldades. Eu fiquei mais comedido agora, certo? Mas tem muita coisa que a gente faz assim que, como eu já falei, assim, se melhorar a vida de uma pessoa, nesse caso da agricultura familiar, você vê que a pessoa levanta, se ergue. Então, é levar um ser humano, ajudar um ser humano e, com certeza, indiretamente, direto e indiretamente, as boas ações fazem isso, né? Então, eu acho que o ser humano é indispensável. Como o Kedmo falou, a obra é importante, mas cuidar das pessoas é muito mais importante. Eu tenho feito assim na política, às vezes o pessoal diz, a política não é ingrata? Você deixa de ficar com sua família, né? Você até expõe seu patrimônio, sua vida pessoal, mas tem uma grande vantagem, a gama de amigos que você consegue fazer. Hoje eu considero assim como a pessoa que mais conhece gente no meu município, porque eu ando por um município inteiro e esse meu jeito, eu tenho muitos amigos, eu gosto muito, pastor, de política. Eu tenho dito assim que talvez eu esteja no meu penúltimo mandato, que depois eu não pretendo mais concorrer, mas eu não vou sair da política. Eu não consigo viver sem estar, né, com a sociedade, sem estar conversando, sem estar melhorando ali uma coisa, resolvendo outra. Então essa é a minha lida do dia a dia. É a sua missão. E eu tenho assim também agradecer a Deus pela família que eu tenho, né? Meus filhos, minha mulher é um esteio na minha vida. Ela tem sido assim o ombro que eu preciso para encostar, e tem sido a parceira que eu sempre sonhei. Que o pessoal diz, sua mulher é bonita. Eu tô falando, é por fora que você vê. Agora eu é que sei o tanto que é bonita por dentro também. Vou te contar uma história que aconteceu, que me deixou assim. Lá na Igreja Batista em Barreiras, um dia teve um evento lá e o pastor fez a pregação lá e depois ficou batendo papo e disse, vem cá, quem é aqui que não tem problema em casa? Por favor, fique em pé. Eu olhei, eu levantei. Aí eu olhei, ninguém levantou mais. Eu disse, será se eu entendi errado? Eu falei, como é a pergunta, pastor? Aí ele repetiu, não, quem não tem problemas em casa com a esposa? Aí eu permaneci de pé. Aí ele disse depois, parabéns, irmão Zé, você é o único que não tem problema. Depois o senhor me dá a forma. Mas eu não dei a forma, porque a forma era ter casado com Cida. Eu não podia dizer isso para ele, né? Mas Cida... Mas eu dou graças a Deus, assim, que eu tenho minha família, me ajuda muito. Verdade. Eu já estou com meus filhos encaminhados, né? Graças a Deus, os dois já estão bem encaminhados. A menina mais nova deve terminar daqui mais uns 3 anos. E aí eu vou ter uma vida mais... Aproveitar mais, tranquila, né? vir mais daqui. Curtir um pouco mais, né? Encher seu saco de vez em quando. Não, por favor, nos dê a honra. José, olha, eu quero lhe agradecer muito. Eu sei que um espaço na sua agenda não é fácil. Você está em Santa Rita de Cássia, divisa com o sul do Piauí. É verdade. Né? E deixou a sua agenda para vir aqui hoje atendendo o convite nosso. Fiz o convite para ele se hospedar aqui hoje
mas ele vai voltar para casa porque disse que não pode ficar um dia fora de Cida. Cida está me esperando em Barreira, pois vou deixar. Não, com certeza. Tá certo. É que amanhã eu dou expediente lá no consórcio. No consórcio, né? Eu sou também o único presidente de consórcio que dá expediente. Toda quarta-feira o dia é dedicado ao consórcio. Não tem. Maravilha. É porque às vezes fica pagamentos atrasados, decisões para ser tomadas, eu prefeito em outra cidade. Aí então toda quarta eu estou lá, vendo as coisas. Agora, você me levantou uma bola aqui, eu vou chutar. É mais fácil atender a sua população ou atender os prefeitos? A população é melhor, viu? O prefeito, quando chega, é com calundu, porque fez isso em tal cidade e tal, mas a gente tem se dado bem, assim, os prefeitos entendem também, sabem os limites do consórcio. Exato. Zézio é um diplomata desde criação e sabe entrar e sair. E eu quero lhe agradecer por ter vindo aqui, agradecer a Santa Rita de Cássia, a cidade de Santa Rita, por ter também dado a oportunidade do prefeito fazer o trabalho que tem feito. Eu faço votos de que você seja bem sucedido nesse novo projeto que você vai estar começando, né, para o próximo ano, e que o meu desejo, acima de tudo, é que Santa Rita de Cássia continue fazendo gol, continue acertando, e se encontra um time que de fato faz, é preciso reconhecer. E você tem a oportunidade de reconhecer isso daqui a um ano, praticamente, né? Tá chegando. Kedmo, foi uma alegria muito grande também conversar com você. Eu tinha convidado o Zézio e você foi, assim, brilhante nas suas colocações, nos ajudou a enriquecer bastante. Um abraço lá para Dona Rita de Mansidão, que também manda em Santa Rita, forte, né? É forte, uma mulher forte. Tive lá, eu me hospedei lá, almocei lá com a Rita, foi uma alegria muito grande. A Baixinha me recebeu lá, cozinha maravilhosamente bem, tomei café lá com ela. E Jurema, que também está assistindo esse podcast aqui, já fui a referência boa de você. Um abraço para o nosso querido Vanúbio e através de você, Nubinho, eu agradeço e abraço todos os comerciantes aí, pastores de Santa Rita de Cássia. Zézio, para finalizar, você foi o prefeito que mais investiu no Dia do Evangélico. A gente falou da missa que você criou um calendário para fortalecer ainda a festa religiosa da Igreja Católica, abraçou os desportistas, tem trabalhado na segurança pública, tem trazido fomento e desenvolvimento, mas você também tem priorizado o segmento evangélico. Sim, Qual a importância do segmento evangélico na sua gestão? Lá em Santa Rita tem um feriado, o Dia do Evangélico, eu acho que na maioria dos municípios existe. Sim. E as festas, assim, que as festas mundanas mas eram feitas muito grandes, e o Dia do Evangelho quase não existia. Aí a minha consciência realmente falou, né? Não pode, as coisas de Deus não podem ser inferiores às coisas do mundo. Certo. Então esse ano os pastores escolheram o artista, a gente contratou, botou uma estrutura boa e foi um sucesso lá na cidade. Eu acho que é muito melhor ter uma igreja numa cidade do que um bar, né? Alguém um dia desse disse: rapaz, você não para, todo dia tá numa igreja. Eu falei: eu tenho que visitar as igrejas. Perfeito. E a gente tem uma estrutura lá com palco e tal, então dificilmente não tem uma igreja fazendo um evento e usando essa estrutura lá da prefeitura. No Dia do Evangélico a gente já fez, foi grande. Para o ano que vem a gente vai ampliar ainda mais e Deus vai me dar a condição, né, também de trazer a palavra de Deus. Perfeito. Sabemos que feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor. Perfeito. Falou Zézio aqui agora para o segmento, que é a base dele, né? Você pode inflacionar o tanto que você quiser. Pois é, esse aqui é o Zézio Aragão, orgulho de Dona Júnia Aragão, uma pessoa que me acolheu naquela cidade. Eu tinha 22 anos quando cheguei lá. Chegou logo derrubando a igreja. Eu disse: não vamos ficar agora a céu aberto. Mas deu certo. Hoje está lá o tempo que você construiu, exato, pastor, que ele tem a sua cara. Viu? Exato. Muito obrigado, Zézio. Tem uma história com sua mãe e seu pai no dia que a gente fez a inauguração da igreja. A gente fez lá, que foi um primeiro templo com galeria, né, com espaço de educação religiosa, feito lá. E eu ia passando, sua mãe disse o seguinte: eu ia pegar um cimento, alguma coisa assim. Ela disse: você, pastor, o senhor, ela falava: o senhor não pode ir pegar o cimento. Tem gente para fazer isso. O senhor fica aqui para motivar os outros.
Ela disse, ó, a diferença do líder é porque a presença dele traz a motivação. Ela me deu uma lição. Ela disse, alguém precisa, ela usou a ilustração. Ela disse, Moisés estava com a mão erguida, mas ele não estava com a espada. Para o povo lutar com a espada, o soldado lutar com a espada, o líder tem que estar com a mão abençoando. Então, verdade. ela me trouxe essa lição, assim, de que a gente precisa estar ali. E aí aproveito a oportunidade para pedir que continue orando por mim, pelo meu povo. Amém. Para que Deus dê Seu sabedoria. povo é meu povo, viu? É isso. Sua casa é minha casa. Obrigado. Eu devo muito a vocês, cuidaram de mim ali naquela cidade. E continuo com as portas abertas toda vez que eu vou ali, eu sou bem recebido. Tive recentemente lá no início do ano passado para celebrar a renovação de bodas de casamento do Ildomar. Foi do Ildomar, encontrei Zezo lá, sempre carinhosamente me recebendo bem, juntamente com o Gugu, a família, e me recebendo super bem. E curioso que há 25 anos atrás eu tinha feito o casamento do Ildomar. 25 anos depois fui lá fazer a renovação das bodas de casamento. Eu fiquei emocionado lá. E foi até um período político que a gente estava no processo de decisão e eu era um pastor meio que progressista e eu tinha uma visão um pouco diferente, eu pensava que... E hoje o Zezo também nessa mesma base aí, apoiando e dando certo, fazendo um trabalho bacana com o governo do estado e representando muito bem o oeste da Bahia. Você pode, quando desistir, quando ser apaixonado por política, e quando você começou a falar, que eu olho muito sobre os olhos, quando a pessoa toca num tema aqui, porque os olhos brilham quando a gente fala daquilo que de fato é a gente, né? E aí, quem sabe está nascendo aí um novo deputado para o oeste da Bahia, né? Tá longe isso aí, pastor. Eu quero aqui, em nome de todos os desportistas de Santa Rita de Cássia, em nome do meu departamento de esporte, agradecer ao Senhor, né, por abrir esse espaço para explanar um pouco daquilo que a gente faz lá, né, no nosso município. E eu tenho certeza que com o podcast aqui, toda a região do oeste da Bahia vai saber o que é realmente você mexer com o desportista e incentivar o esporte em seu município. Muito obrigado e Santa Rita está lá de portas abertas para o senhor e que Deus abençoe o senhor. Amém. Sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu amigo e minha amiga que está acompanhando o nosso Correntina Podcast, se você ainda não é inscrito aqui no canal, agora é aquela hora que eu preciso fazer o meu jabá. Você precisa nos ajudar a expandir esse conteúdo, chegar no maior número de pessoas. O algoritmo trabalha assim, quando você comenta, quando você curte, quando você compartilha, isso dá uma mensagem de engajamento. E logo em seguida, isso começa a ser compartilhado com mais pessoas e você me ajuda a fazer o Correntina Podcast. Nós não temos aqui partidarismo político, mas o debate aqui é no campo das ideias, respeitamos todas as pessoas e todas as ideologias, mas é preciso que a gente converse e quero que você se sinta representado, que tenha voz e proponha soluções. Já quero te pedir ainda para que você siga a gente no Instagram, @CorrentinaPodcast. Se tem sugestões e quiser comentar ali, ótimo. Se não, pode mandar um direct para a gente, conversa diretamente comigo, com a minha equipe, ou aponte a câmera do seu celular agora para esse QR Code e vá para a nossa comunidade e nos ajude a gente compartilhar essas ideias, porque lá é o campo do debate e de apresentar soluções. Lá tem uma moderação, não vale xingamento, não vale desrespeito, nem com políticos, nem com quem são políticos, mas ideias que proponham soluções para os gargalos antigos. A sua dor precisa ser compartilhada e a gente vai junto em busca de uma solução, porque nós queremos acionar todos os recursos que há disponível para o município para que, de fato, você seja atendido. Zezo Aragão, brigadíssimo mais uma vez. Kédimo, sejam sempre bem-vindos ao Correntina Podcast. E no próxima na próxima Copa que tiver lá, eu quero montar uma caravana dos esportistas de Correntina para participar com vocês. Pronto, vocês são um exemplo. Avisa com antecedência para a gente deixar a vaga lá, né? Perfeito. Já fiz aqui o convite, pastor. Dia 21 de dezembro, eu e meu filho, a gente faz um jogo pai e filho, que é um jogo beneficente. Que maravilha. Santa Rita de Cássia, né? Em 2021, o ano passado não teve como, que eu tive um problema de saúde, mas no ano 2021 nós conseguimos
arrecada mais de 200 cestas básicas, né? E esse ano a gente quer ultrapassar as 500 cestas básicas para a gente distribuir lá para as pessoas carentes, né? Para que passe o Natal, né, com mais conforto. Parabéns. Já aceitei o convite. Então, o pessoal da equipe do podcast nos ajuda. Quem sabe a gente está lá também fazendo uma participação e fazendo uma cobertura e mostrando de fato. E eu vou pedir até para a minha equipe depois disponibilizar uns vídeos e alguns conteúdos que a equipe de Zezo trouxe aqui para a gente, para que a gente compartilhe exemplos assim. A gente precisa copiar e fazer, ao invés de inventar a roda, é fazer o que está dando certo, e eles já têm um modelo e que seja aplicado em todo o oeste da Bahia, quiçá em Correntina também, porque aqui tem desportistas e você precisa estar na agenda prioritária da gestão para o desenvolvimento. Quanta coisa se pode resolver através do esporte e de ações concretas e coisas simples, mas que têm respostas e soluções imediatas na vida das pessoas. Um forte abraço e espero você no próximo Correntina Podcast.